Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Hoje é o dia 16 de setembro de 2025 e eu hoje, com a ajuda do Altíssimo, eu vou trazer aqui dicas e conselhos muito importantes para que você tenha uma vida de sucesso. Sucesso. O que não faltam são pessoas hoje em dia dando dicas e conselhos para que as pessoas sejam pessoas de sucesso financeiro. Não vou dizer que a vida financeira não seja importante. É importante e nós devemos de trabalhar para termos uma vida sem aflições, uma vida em que a gente possa ter dinheiro para aquilo que for preciso. A palavra do Senhor diz que os seus filhos emprestem dinheiro. Só os seus filhos, os filhos de Deus, aqueles que estão responsáveis, são trabalhadores e têm uma situação financeira boa, as quais, quando houver uma necessidade, mas é necessidade mesmo, temos que ter muita sabedoria quando nós vamos emprestar dinheiro a alguém, especialmente nos dias de hoje. E se alguém empresta dinheiro a alguém que está sempre em dívidas, que não paga com as suas dívidas, você sabe que você não vai receber nada. Você só está ajudando essa pessoa a afundar-se mais. Portanto, eu hoje, talvez vou falar um pouco sobre também a vida financeira, mas vou falar mais sobre a vida espiritual, meus irmãos, espiritual. Nós precisamos muito de conselhos sábios, saudáveis, tanto para o nosso corpo, quanto para uma vida, para uma caminhada saudável com Cristo. Neste vídeo, eu quero te incentivar a te fazeres um inventário, mas eu não tenho aqui notas nenhumas, tudo o que eu vou dizer vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero que você hoje faça um inventário, portanto, nas vossas amizades, e para que você tenha muito cuidado com aquelas pessoas que, primeiro, que estão sempre a falar mal dos outros. Aliás, talvez primeiro de tudo seja que não seja, você vai fazer um inventário e você vai ter muito cuidado com as pessoas, primeiro, que não gostam quando você fala das Sagradas Escrituras. Esta é que é a primeira coisa que você deve ter em mente. Você não imagina o prejuízo que uma pessoa pode fazer na tua vida se esta pessoa não for fiel a Deus. Se esta pessoa, quando começas a falar que eu espero que você fale das Sagradas Escrituras, eu espero que você compartilhe com os seus amigos não só as suas conquistas financeiras, mas acima de tudo e principalmente acerca de Deus, da sua palavra. Quando você vir que ou o teu amigo ou alguém está falando em coisas que as Sagradas Escrituras condenam, por favor, abre a tua boca e diz: as Sagradas Escrituras condenam isso. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu já disse isso várias vezes e vou tornar a dizer. Eu perdi muitas amizades, quando eu comecei a ficar muito fervorosa para Cristo. Porque as pessoas não querem ser chamadas à atenção. As pessoas querem que a gente... estás fazendo isso, that's okay. Toda a gente faz, hoje em dia é tão comum. Não, meus irmãos, não. Nós devemos ser diferentes, nós devemos ser soldados de Cristo, nós devemos dizer o que é que a Bíblia diz. Isso é um discurso de ódio, não importa da maneira que tu rotules isso, isto é as Sagradas Escrituras, não sei eu que estou dizendo as Sagradas Escrituras, e se tu fores para este caminho, tu vais te dar mal. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. E nós estou tudo arrepiado. Glórias ao nome do Altíssimo. Há um caminho, aliás, há mais do que um caminho, em que as pessoas pensam que estão direitas e depois, quando dão por si, meus irmãos, já estão no fundo do poço. E fica muito mais difícil dar a mão a essa pessoa para sair do poço do que dizer as palavras certas para evitar que essa pessoa caia no poço. Portanto, antes de eu orar ao Altíssimo, eu vou-te pedir para você fazer uma revisão aos seus amigos. Também não vou dizer para você de um dia para o outro mandá-los embora ou atingi-los ou ficar zangado com eles. Não. Daqui para a frente, se você não fazia antes, daqui para a frente, estas pessoas que você acha que não estão contribuindo em nada na sua vida espiritual, mas estão tentando puxar você para o mesmo buraco que eles estão, comece a desviar-se deles.
Começa a trazer versículos das Sagradas Escrituras. Ai, irmão Lúcia, mas eu não sei os versículos. Passe tempo nas Sagradas Escrituras. Este é um do meu lema aqui no meu canal. Todos os dias de manhã, há anos. E o Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha, que é o meu marido, a minha família, os meus filhos. Tanto faz o meu filho mais moço. Oh my God. Eu amo ver o meu filho. Sai de casa todos os dias de manhã, às 4 da manhã, para ir trabalhar. Mas até a Bíblia aberta ali todos os dias a ler as Sagradas Escrituras. Todos os dias. O meu filho mais velho, mais a minha nora e os meus netinhos. Da mesma maneira. Não há dia nenhum que os meus netinhos vão dormir com a minha nora e o meu filho. Não ouro por cima deles. Aliás, eu já disse isso a vocês, mas vou tornar a dizer que pode ser que alguém seja novo aqui que não ainda tenha visto isso. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que este canal vai te ajudar a que você possa ser promovido na parte espiritual. Não há dia nenhum que a minha nora e o meu filho mais velho, não, porque o meu filho mais moço não tem filhos, portanto não há dia nenhum que os filhos vão dormir sem que os pais orem por cima deles. Um dia a minha nora mais o meu filho foram passar uns dias para fora e os pequenos não conseguiam dormir. E eles vierem ter comigo, vovó, por favor, ora por cima da gente, senão a gente não consegue dormir. Isso é para vocês verem. Vocês não imaginam a alegria que trouxe ao meu coração ao saber que isto é um costume que o meu filho faz. E tenho a certeza que se o mais moço tivesse filhos também fazia a mesma coisa. Porquê? Porque eles foram muito bem, ensinados, porque, pronto, eu era católica e vivi parte da minha vida católica, mas quando eu fui para os Estados Unidos da América, fui convidada a ir a uma igreja a qual gostei muito, foi lá que eu me converti. Foi lá que eu fui incentivada a começar a ler as Sagradas Escrituras. Você não imagina o quanto você evolui em todas as áreas se você começar a ler e a praticar as Sagradas Escrituras. Não é só ler, meus irmãos. Eu já disse a vocês que se você tiver uma receita, você pode ter uma receita de alguma coisa que você tenha. Ai, olha, toma-se da manhã um copo de água, põe-se isso, põe-se aquilo, põe-se aquelete, tá. Está aqui uma grande receita para a dor de cabeça. Isso é um exemplo. Mas você nunca faz. A dor de cabeça está sempre lá. Você pode saber o que é bom, mas se você não aplicar à sua vida, é a mesma coisa que nada. As Sagradas Escrituras é da mesma maneira. E ver dizer, meus irmãos, às vezes não é fácil às vezes nós virmos e seguirmos, praticarmos o que está nas Sagradas Escrituras. Tem algumas coisas que são difíceis de engolir. Por exemplo, amai os vossos inimigos. As pessoas às vezes não querem amar os seus amigos, os seus familiares. Quanto mais os inimigos. Quando alguém lhe der uma bofetada num lado, vira o outro. Isto não é uma bofetada física. Às vezes já há palavras que doem mais do que uma bofetada. Às vezes as Sagradas Escrituras falam em linguagem simbólica. Isso quer dizer, quando alguém te fizer alguma coisa, se tu virares a outra face, a pessoa que dê vai dizer, oh, como é isso? Ela vai ficar impactada. Ela que vai ficar impactada pela tua reação. Agora, se a pessoa te der uma bofetada e força e ele dá um suco, tu estás sendo pior do que a palavra do Senhor diz. Que vantagem tem? Se tu só amares os teus amigos, que vantagem? Por isso, meus irmãos, ser cristão é maravilhoso, mas tem certas coisas que as pessoas não querem ouvir. Especialmente quando a gente fala que homossexualismo é pecado, aborto é pecado, divórcio é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, não passar tempo nas Sagradas Escrituras é pecado. Eu já disse e torno a dizer, tenho para aí uns vídeos falando sobre as bênçãos e as maldições do Deuteronômio, eu penso que é 28, deixa eu ver se não é aqui, Deuteronômio 28, eu penso que é. E então, meus irmãos, já fiz alguns vídeos sobre isso e lá fala exatamente sobre as bendições e as maldições. Yes. Deuteronômio 28. Tem lá 14 bênçãos. 14 bênçãos. E depois do versículo 15 ao versículo 68, tem tudo maldições. Maldições, meus irmãos, mas maldições mesmo. Aqueles que não dão ouvidos às Sagradas Escrituras. Se você quiser, você procure. Eu não sei muito bem qual foi o título que eu pus, mas eu penso que foi mesmo Deuteronômio 28. Aliás, no meu canal eu tenho muitos estudos bíblicos
E deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para me dizer exatamente qual foi o nome que eu pus. Deuteronômio 28. Eu penso que pus isso. Foi as bênçãos e as maldições, ou coisa assim parecida. Não está lá. Deixa eu ver. Bênçãos e maldições. Deixa eu ver se foi. Às vezes eu não me lembro dos números que eu punho os meus vídeos. Mas esse aqui está no meu canal. Bênçãos e maldições. Eu não encontro agora. Talvez foi um nome diferente. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que as Sagradas Escrituras é que nos incentivam, nos ensinam. E aí nós ficamos a saber o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer. E então a amizade é muito importante, meus irmãos, por isso eu te incentivo, nesta manhã, fazeres uma avaliação, um inventário à tua vida, das pessoas que estão te ajudando a puxar para cima e das pessoas que estão te afastando dos caminhos do Senhor. Às vezes há palavras que as pessoas dizem-nos que, mas realmente faz sentido, mas será que é assim, será que é assado? Você não imagina, há muito mais pessoas desviando-se dos caminhos do Senhor com maus companhias do que pessoas chegando-se mais para o Senhor com boas companhias. E às vezes nós temos a tendência a não gostar muito dessas pessoas que estão nos alertando dos nossos pecados. Tem aqui, vou começar com um versículo das Sagradas Escrituras que diz assim. 1 Coríntios 15, 33. Podes marcar aí se quiseres. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não diz assim, não vos enganeis, as companhias, não, as más companhias. E se você tem más companhias, presta atenção ao que aquelas pessoas estão falando. Presta atenção o que é que lhes dá mais prazer a essas pessoas de estarem a falar. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, que o inimigo pode vir disfarçado de várias maneiras. Eu vou orar ao Altíssimo e depois vou trazer mais algumas palavras, aquelas que o nosso Pai Celestial meter na minha mente para vos trazer no meu espírito. Eu acho que também vocês sabem que todas as vezes que eu venho por aqui à frente da câmara, eu ajoelho os meus joelhos aqui no chão e eu peço a Deus direção daquilo que eu vou falar. É muito importante. E também é muito importante as pessoas as quais você segue no YouTube. Muito importante. Porque hoje em dia o mundo está oferecendo muita coisa. E há pessoas que podem dizer, irmão Lúcio, eu não vivo pregações nem nada, porque eu não gosto, não me sinto bem. Pois é, meus irmãos, nós temos escolhas a fazer. Temos o nosso corpo para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E o nosso corpo a gente alimenta bem. Ele está forte. Mas às vezes o espírito está raquítico. Se nós tivéssemos a capacidade de ver o nosso espírito no espelho, nós até dávamos um grito às vezes. Quando vemos que o nosso espírito está muito raquítico. Se não é alimentado, está raquítico. Aliás, se não é alimentado por muito tempo, ele está adormecido, é quase morto. E a única coisa que vivifica o nosso espírito é as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus. A palavra. Há pessoas que não gostam, nem ao menos que a gente diga. Tenho ouvido ultimamente coisas. A minha palavra de Deus é a Bíblia. Dizem a Bíblia. A Bíblia realmente, quando se diz Bíblia, quer dizer somente um conjunto de livros. Por isso, raramente eu digo a Bíblia. Eu digo as Sagradas Escrituras, porque é sagradas. Eu digo a Palavra de Deus, porque é a palavra. Assim como vocês estão ouvindo aquilo que está saindo da minha boca, é a minha palavra que está saindo. O que sai da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é a Palavra de Deus. Por isso, nós temos que passar tempo a obedecer ao que está ali escrito. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Eu sei, sem margem de dúvida, que estás aqui ouvindo, Pai Santo, o que eu estou dizendo, Senhor. Que eu seja usada por ti, põe as tuas palavras na minha boca, Senhor. E que haja, Pai Santo, transformação. Que o teu povo que está ouvindo essa palavra, Senhor, possa realmente fazer uma revisão àquilo, Pai Santo, Senhor, que aos seus amigos, Pai Santo, Senhor, às suas amizades, Pai Santo, Senhor, e fazer uma seleção. Ajudar aqueles que realmente estão perdidos e
E, Pai Santo Senhor, e ser uma ajuda para aqueles também, Pai Santo Senhor, que estão caminhando nos teus caminhos, Pai Santo. Nós precisamos uns dos outros, Pai Santo Senhor. A união faz a força, Senhor. Mas tu aqui és, Pai Santo Senhor, o nosso protetor. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, a andar segundo a tua palavra, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Obrigado por esta palavra que veio esta manhã, Senhor. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, eu te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Meus irmãos, o primeiro amigo que você deve ter sempre é Cristo. Falar com Ele. Você não imagina o que é que pode ser resolvido na tua vida quando tu começares a falar com Cristo. Irmã Lúcia, vão dizer que tu é doida, vê estar agora falando com Cristo. That's okay. A palavra do Senhor diz que, o Evangelho de Cristo para muitos é a cura. Fale com Ele. Eu falo com Cristo a toda a hora. De manhã, quando eu me levanto, quando estou fazendo a comida, quando às vezes vejo algum jantar, Nosso Senhor que ajuda-me, dá-me sabedoria, que a comida sai toda boa. A palavra do Senhor diz, pedi, dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Temos que pedir, não é só uma vez pedir. Pedi, dar-se-vos-á. Fala com Ele durante o dia, para onde quer que tu vais. Quando saís com o teu carro, Senhor Pai Santo, obrigado, Senhor, por os teus anjos à minha volta. Guia-me, Senhor Pai Santo, que eu não seja atingida, nem que atinja ninguém, enquanto estiver conduzindo, Senhor. Ora para a tua família, para os teus netos, pelas pessoas do mundo inteiro, e especialmente por aquelas que não têm ninguém que ore por elas. Eu, ultimamente, tenho posto na minha oração a família do Charlie Kirk, porque ninguém imagina um rapaz novo fazendo um excelente trabalho para Cristo. Um excelente trabalho. E de um momento para o outro ser cefado à vista das pessoas. À vista da família. Aquilo foi uma dor. Só o nosso Pai Celestial lá que sabe. A dor e também sabe o sofrimento que as pessoas estão vendo o que viram. Todos os dias nós temos que ter uma oração fresca, nova. Coisas que você quer que sejam resolvidas na sua vida. A saúde. Senhor Pai Santo, ajuda-me. Quando eu for para o médico, Senhor Pai Santo, põe um médico que seja dirigido por ti, Senhor. Se eu tiver alguma doença, dá-me sabedoria. Se for algumas coisas nas minhas mãos que eu possa fazer, que eu faça, Senhor. Porque há pessoas que são diabéticas, mas gostam muito de comer os seus doces todos. Preferem tomar os medicamentos, mas gostam de comer os seus doces. Já eu sou uma pessoa que às vezes tudo é sacrifício. A minha mãe, a minha querida mãe e o meu querido pai eram diabéticos. E eu tenho muita cautela com açúcar. Eu não como açúcar. Pronto, não quer dizer que às vezes se vê para uma festa ou coisa assim que eu não como, mas eu gosto mais de uma comida do que seja doces. E no meu cafezinho de manhã eu só ponho uma pontinha de nada de mel. Mel é bom para a saúde. Mel fala na palavra de Deus. Não posso ver quando as pessoas estão diabéticas e estão a comer tanta coisa doce, mas são escolhas que as pessoas fazem. Escolhas. E nós sabemos que as escolhas trazem consequências, boas e más. Se você se tem hipertensão, se tem tensão alta, você sabe que não pode comer muito sal, não pode beber muito café, não pode se enervar. E então as pessoas às vezes fazem opção por tomar os medicamentos e deixar o barco correr. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, não é só com as companhias, como eu estou falando aqui neste vídeo, mas também com a nossa saúde. Temos que ter muito cuidado com a nossa saúde, com o nosso espírito e com a nossa alma. O nosso espírito tem que ser alimentado com as Sagradas Escrituras. É tão bom. E eu tenho visto muitas vezes, está a falar com Deus e de repente, vamos uma palavra. E oh my God, que sei, sem margem de dúvida, que é Deus está falando comigo. Sem margem de dúvida. Eu tenho mencionado muitas vezes essa passagem que eu vou dizer a vocês agora, que foi sobre a minha cadelinha. E eu tenho um vídeo aí que diz assim, Deus falou comigo através da minha cadela. Não foi que a cadela abrisse a boca e falasse. Eu sei que o nosso Pai Celestial tem poder para isso, que Ele já fez uma burra falar. Eu sei que isso pode acontecer, mas não. Eu tinha ido a visitas na minha casa e eu tinha dado um banho na minha cadela. A minha cadela era branca, o nome dela é mesmo branca, porque ela era branca. E a minha cadela, acabei de tomar banho, de dar banho, ela estava brincando lá dentro e depois quis ir lá fora fazer a sua necessidade e abri a porta e ela foi. Ficou um bocadinho lá fora. Quando eu fui abrir a porta, ela estava toda suja, que ela tinha esgravatado, estava toda suja de terra.
naquele dia eu estava andando com uma missionária, pregando por algumas igrejas, e eu disse ao nosso Pai Celestial, eu disse, ai Senhor, meu Pai Santo, tu sabes o trabalho que eu tive com ela, e agora eu vou levar a tua filha para pregar, e agora ela está toda suja. E só vocês sabem o que é que o nosso Pai Celestial me disse? Ela está fazendo o que o instinto dela é próprio. Porque os cães, o instinto deles é estarem lá fora, brincar, vigiarem a casa dos donos, esgravatarem, esconder o urso, é tudo coisa da sua natureza. E hoje em dia as pessoas estão fazendo coisas de natureza diabólica. Diabólica. Há muitas pessoas, até mesmo pessoas que se dizem cristãos, muitas delas estão fazendo mais coisas de, como é que se diz, de instinto diabólico, que seja de instinto de Deus. E então Deus disse-me a mim, ela está fazendo o que é, como é que é dizer, normal dela. Tomara aí que todos os meus filhos fizessem o que é normal, aquilo que eu me instruía eles para fazerem. E eu calei a minha boca, Senhor, perdoa-me. E fui pegar na cadelinha tornar outra vez a lavar a cadelinha, mas a gente aprende com coisas pequeninas, meus irmãos. Com coisas pequeninas. Uma vez também tenho aí um vídeo que eu fiz em que eu tinha cabras, por causa eu vivia numa casa que tinha um grande farm, grande. E tinha vacas, tinha cabrinhas, e então todos os dias todos os dias não, quando eu fazia comida, eu separava as cascas da batata, as couves, as folhas velhas das couves, etc. E eu fui bem longe, que aquilo era grande, e eu chegava lá e dizia, come on, com a cesta, com as folhas velhas, e queria só que vocês vissem. Vinham as cabrinhas todas a fugir por lá, e eu dava-lhe as folhas, elas sabiam que então ali uma coisinha para comer. E ali o nosso Pai Celestial também falou. Falou-me que Ele tem tanto para nos dar, e Ele chama-nos. Ele chama-nos, mas muitas vezes não ouvimos a sua voz. Muitas vezes Deus chama-nos. Vem, que eu tenho a palavra para te dar. Eu tenho conforto, eu tenho consolo, mas hoje em dia muitas pessoas não querem. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então onde é que as pessoas vão buscar o alívio hoje? Às drogas, ao fumo, à bebida? A palavra do Senhor diz, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a Ele que nos dá o conforto, o consolo, que alivia as nossas cargas, que nos dá a direção. Mas, infelizmente, muitas vezes, hoje em dia também já há os, eu penso que é os psicólogos, que as pessoas vão lá, contam os seus problemas todos e pagam dinheiro e acabam, dão como é que é dizer, dão um conselho, muitas vezes não é o conselho mais apropriado. Nós temos como é que é dizer, não sei a palavra direita agora, um aconselhador, digamos assim, o melhor aconselhador do universo, que nos aconselha a coisa certa. Às vezes não é bom para nós. Por exemplo, se você está a fumar e está ficando doente dos pulmões, você já sabe o que é que tem que fazer. Acho que você nem precisa de ir aos pés de Deus, mas vocês podem ir e o Senhor vai dizer assim, deixa de fumar, isso não presta, isto dá cabo da tua algebeira, que é muito caro, além disso está dando cabo da saúde. Não, eu não me sinto nada e estou tão bom. E a gente não quer ir. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, nós sabemos o que é que temos que fazer, mas a gente não faz porque a gente não quer ter a responsabilidade de travar o nosso corpo. Nós temos que travar aquilo não presta, está fazendo mais mal do que bem. Assim como os amigos, muitos amigos nossos, é tão bom quando eu estou numa reunião de amigos e começo a ouvir uma pessoa a falar, há pessoas que eu me deleito em ouvir, porque eu vejo que aquela pessoa tem sabedoria, dá-nos conselhos bons, às vezes conselhos que a gente, eu não queria nada fazer isso, mas pronto, mas a gente temos que fazer para crescermos, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós temos de selecionar os nossos amigos, viver uma vida boa, que estou falando, saudável e espiritualmente, passar tempo nas Sagradas Escrituras, fazer bem ao nosso próprio, ao nosso próximo. Quando eu digo fazer bem, meus irmãos, temos que ter fazer seleção, porque hoje em dia, infelizmente, há muitas pessoas que estão pedindo dinheiro nas ruas, e a maioria dessas pessoas não querem o dinheiro para comida, querem o dinheiro para droga, para uma coisa e outra. Quando eu vejo pessoas a pedir dinheiro, eu digo, tu tens fome? Se tens fome, eu vou-te comprar comida, e eu vou, compro um sandes, um sumo, ou água, ou seja o que for. Mas dinheiro, a gente olha para a pessoa,
Tu não queres dinheiro, não é para comer. Aí se você estiver ajudando essa pessoa, você está ajudando essa pessoa para que ela caia mais depressa no precipício. Ajudar, sim, temos que ajudar uns aos outros, temos que ver a vida daquela pessoa. Porque se você vê que você está ajudando uma pessoa e aquela pessoa gasta dinheiro em fazer isso, fazer aquilo, não é uma pessoa bem geradora de vida, você está fazendo mal àquela pessoa. A pessoa vai pensar que tu não quer me ajudar, diz para dar e não me quer ajudar. Não, temos que ver, temos que usar o nosso dinheiro com sabedoria. Usar o nosso dinheiro com sabedoria. Então eu dou tantos conselhos bons a vocês, que se vocês aplicassem à sua vida, vocês iam ter vidas de sucesso. Sucesso. Tanto na parte espiritual quanto na parte física. E separar um tempo da nossa vida para lermos as Sagradas Escrituras, meditarmos. Ler é uma coisa, meditar é outra. A gente lê e a gente às vezes está meditando. Epá, li isso. Isso é uma coisa bem forte que Deus está dizendo através da sua palavra. E é bom meditar e praticar. É 3 coisas. É ler, meditar e praticar as Sagradas Escrituras. Passar tempo lá. Se você não passa tempo, você não sabe o que é que Deus quer de ti. Você não sabe o que é que Deus quer de ti. Por isso é bom, é necessário passarmos tempo nas Sagradas Escrituras, separarmos um tempo. Temos tempo para tudo. Hoje em dia as pessoas passam tanto tempo nos telefones, nos jogos, nisso, naquilo, mas quando é para ir para ler as Sagradas, eu não gosto, eu não sei como é, eu não percebo o que é que está dizendo nas Sagradas Escrituras. Outra coisa que o Senhor me disse a mim, e isto eu estou dizendo com toda a convicção, o Espírito Santo do Altíssimo sabe que isso é pura da verdade. Uma vez eu estava tirando lições de piano. E porque eu queria tocar na igreja, mas pronto, nem todas as pessoas têm aquele talento. E eu tive algumas lições e eu disse, não, Senhor querido, eu não tenho talento para isso. Vocês sabem o que é que Deus me disse? Irmão Lúcia, tu viste a voz dele? Eu vi o meu espírito, eu vi sim. Eu vi o meu espírito. O Senhor disse assim, tudo aquilo em qual passas mais tempo, tornas-te boa. Eu estou falando, você. Tudo aquilo que você passa tempo, você torna-se boa. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto para o bem. Portanto, se você passa tempo nas Sagradas Escrituras, você vai se tornar um bom filho de Deus. Se você passa tempo a jogar muitos jogos, você vai se tornar uma boa pessoa a jogar os jogos. Se você passa tempo a enganar os outros, que hoje em dia é uma coisa fora do normal, a gente vê as pessoas descaradas, enganando uns aos outros, eles vão se tornar bons. Torna-te um bom filho de Deus. Passa tempo nas Sagradas Escrituras, falando com Ele. Quando foste deitar, agradece o dia. Obrigada, Senhor, por este lindo dia que Tu me deste. Lembra-te o que é que o Senhor te fez durante aquele dia. Obrigada, Senhor, porque eu fui àquele lugar, não tinha muita gente na fila. Eu fui depressa. Obrigada porque encontrei um parque. Obrigada, Senhor, por Tu protegeste os meus filhos na escola, o meu marido. Há tanta coisa para nós analisarmos o que é que o Senhor fez naquele dia. Tanta coisa. Há pessoas que às vezes, foi coincidência. Oh my God. A minha vez é uma coisa aos irmãos, eu acho que não há coisa que doa mais na nossa vida do que quando nós fazemos alguma coisa para alguém e a gente vê que aquela pessoa não reconhece. Não reconhece. That's okay. Se você fez com boa intenção e se aquela pessoa realmente precisava, Deus vai te recompensar. Porque é melhor a recompensa de Deus do que da pessoa ao qual você fez o bem. Meus queridos irmãos, já está quase com meia hora, eu não gosto de fazer vídeos muito grandes, aliás, isso foi outra recomendação que o nosso Pai Celestial me deu quando eu comecei este canal, em 2014. Portanto, eu comecei a fazer vídeos em 2014 e pela graça do Altíssimo, muitas pessoas têm chegado para os caminhos do Senhor. É claro que às vezes eu falo em certas coisas aí que as pessoas não querem, não gostam ou não acreditam, mas a maioria, o fundamento, o backbone, como se diz, do meu canal é arrependimento, santificação, viver vidas santificadas para o Senhor, chegar-se mais para o Senhor e passar tempo nas Sagradas Escrituras, ver o que é que diz. Aquilo são cartas que o nosso Pai Celestial deixou, inspiradas homens que escreveram, inspirados por Deus, para que a gente possa levar uma vida segundo a sua palavra. Há tanto para aprender, há tanto para fazer. Mas, infelizmente, são bem poucos aqueles que querem arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor.
Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.